Amém, irmãos? Tive que fazer uma examinada para ver se estava público, já estava, né? Bom, aqui estamos para o nosso culto de ofício divino. Amém, queridos? E hoje nós temos uma palavra da parte de Deus para vocês e nós vamos querer avançar, não é? Louvado é o nome do Senhor. Tivemos o nosso culto presencial, hoje foi o culto de missões. Deus presente ali conosco, louvado é o nome do Senhor, e nós já queremos estar orando pelos pedidos de oração que nós temos aqui, não é? E eu já quero estar acrescentando aqui mais um pedido que é da nossa irmã Rita de Cássia, tá? Rita de Cássia, né? Que está precisando da nossa oração. Leia Matos, a paz do Senhor. Nosso amado Osias, irmã Elzira, sejam bem-vindos, louvado é o nome do Senhor. Então vamos adiantar já com os nossos pedidos de oração. Cláudia Copley, paz do Senhor, querida, Deus abençoe, né? Eu sei que você esteve na escola, parabenizou a sua tia, mas nós também parabenizamos você, que é mãe também, não é? Hoje é seu dia também. Deus abençoe a todas as nossas mamães. Houve uma singela homenagem pela presidente da União Feminina, nossa irmã Ana Elizabeth, fez essa apresentação, deu um brindezinho para as mães que estavam lá. Isso, louvado é o nome do Senhor, né? Mas todas as mamães estão de parabéns. E não os nomes que nós temos para orar. Nossa irmã Rita de Castro, hoje, quando saímos do templo, ela pediu que colocasse o nome dela, que ela vai fazer um exame, precisa da ajuda de Deus, vamos orar por ela. A Maria Madalena Cabral pede que oremos pelo seu caderno de oração. Ela tem um caderno com muitos pedidos e ela está pedindo que nós oremos por esse caderno, amém? A Marilene Costa Monteiro, ela está em tratamento com Covid-19, vamos orar por ela. Nosso irmão Ivone Pontara, vamos continuar orando para que essa serva de Deus seja completamente restabelecida, né? Para poder, então, avançar. Alguém sugeriu que ela voltasse para fazer as tarefas. Ela disse que estava esperando, né, que a saúde dela fosse completada para então vir. Marcele José Esté. Paz do Senhor, Deus abençoe vocês, não é? Continua orando pela Noemi, prima da irmã Márcia. Ela agradece as nossas orações, ela está melhor, mas pede que continuemos orando por ela. A minha sobrinha Alba Valéria, né, pede oração pelo seu filho Pedro, que está desviado, né? E o nosso querido Edemir, esposo da Lucistela, acabei de estar com ela no Templo Sede há pouco, e ela disse que graças a Deus ele conseguiu fazer, não é, os procedimentos que precisavam, estava havendo alguma dificuldade, mas ele conseguiu, e agora está se restabelecendo. Pede que continuemos orando, né? Ela esteve agora mesmo comigo lá no Templo Sede, no nosso culto de missões, graças a Deus por isso, não é? Então, vamos continuar orando pelo Edemir, para vê-lo recuperado, que é um guerreiro do Senhor também, que precisa voltar para a frente de batalha. Fernando de Oliveira Roberto, paz do Senhor, está ele desejando, né, feliz Dia das Mães, né? Obrigado aí, irmã Márcia agradece, e as mães também, né? Nosso irmão Aminadab Santos Moreira, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Também orar pela nossa irmã Vera, esposa do pastor Jurandir de Limeira, né? Suas filhas, Gabriela e Gláucia. Eu continuo pedindo oração pelo meu neto, Reinaldo e a família. Cátia Araújo e família, precisa das nossas orações. Vamos estar orando pela a nossa irmã Helenir. Helenir é a irmã da nossa irmã Isaura, que é a esposa do nosso vice-presidente, pastor José dos Ramos Nery, amém? Nós temos aqui também a irmã Francisca, mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu, vamos orar por ela. E hoje foi pedida oração também pela nossa irmã Fran, que é chamada de Fran da nossa sede, que oremos por ela também. Já vou colocar o nome dela, é conhecida como Fran para separar da Francisca, ainda que o nome dela é Francisca também. Vamos orar por esta vida. A irmã Claudete Aparecida de Oliveira, que se recupera em casa, graças a Deus.
mas vamos continuar orando por ela, pela Michele, a minha neta, que me ajuda aqui. Eu peço que os irmãos orem para que Deus dê forças a ela para continuar nos ajudando, né? Que é uma bênção. O pastor Joãozinho e sua esposa, irmã Alvina, não é? Ambos estão com a Covid-19, mas estão, né, vamos dizer assim, se recuperando em casa. O diácono Antônio Pedro, também é o pai da nossa irmã Leia, minha nora, pede oração. E agora, não esquecer de orar pelo pastor Gênesis e pela irmã Márcia, não é? E eu sempre lembro aqui do nosso irmão Abinadab Santos Moreira, orar por esse varão de Deus também. Amém, queridos? Então nós já vamos estar agora entrando no nosso período de oração, e depois da nossa oração nós vamos abrir o nosso culto hoje. Eu quero dar tempo, que eu tenho muito material para vocês, né, para essa mensagem de hoje. Nós vamos cantar o 515 da nossa harpa cristã. Logo depois dessa oração, eu vou pedir aos irmãos para nós adorarmos o Senhor com o 515. Eu já vou deixar ele preparado aqui, que depois da oração nós já vamos estar louvando o Senhor e já entrando na nossa palavra da noite. É o 515 da harpa. Eu estou escrevendo e não está saindo, não. O 515 da nossa harpa cristã. Tá bom, irmãos? Eu vou anotar aqui. 515 da harpa cristã. Logo depois da oração, nós já vamos estar adorando o Senhor com esse cântico, né? Nós vamos louvá-lo e pedir as bênçãos do Senhor para vocês que estão conosco. Está aqui já parado, eu vou travar ele e depois nós vamos estar adorando o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, obrigado pelo nosso culto de missões que tivemos na tua casa. Obrigado pela presença dos teus santos e santas que ali estiveram conosco para te prestar um culto e meditar também na grande necessidade do campo missionário, Pai. Obrigado pela palavra, obrigado pelas tudo que ali aconteceu, aquela singela homenagem que a tua serva irmã Ana Elizabeth prestou, agradecendo a Deus pelas nossas mães. Senhor, muito obrigado por tudo que ali aconteceu. Agora, Pai, esses nomes que nós citamos, que precisam da tua intervenção, nós te apresentamos, pedindo, Senhor, que as tuas mãos poderosas sobre essas vidas, ó Senhor, possa cada um ser atendido, ó Pai, segundo suas necessidades e também, ó Pai, segundo a tua vontade que é soberana. Entregamos todos em tuas mãos. Oramos, Pai, pela nossa nação brasileira, pelos nossos governantes, oramos pela classe médica, Pai, que nesses dias de pandemia tem que se dedicar e tem se dedicado, Pai, que o Senhor seja com eles, abençoando, usando e os livrando da contaminação, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja que está tendo agora os cultos presenciais, os pastores, os teus santos que se reúnem, ó Pai, em tua casa para te adorar. Abençoe grandemente, que seja uma palavra vinda do céu. Também te peço que nos permita e nos dê a graça para ministrarmos a palavra que já temos anunciado, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos que em tudo sejamos um instrumento nas tuas mãos para edificar o teu povo. Oramos assim, Pai, todos entregando em tuas mãos com ação de graças. E em nome de Jesus, amém e amém. Amados, 515 da nossa harpa cristã. Você está com a sua harpa aí? Então vamos agora adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou nas luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de Salvador. Se Cristo
levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, glória a Deus. Está aí Eliane Gomes Ferreira Decker. Deus abençoe. Amém, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Louvado é o Senhor, não é? Está aí também Evalore Queiroz. Evalore Queiroz, eu acho que esse é o nome. Bem-vinda, Deus abençoe. É uma alegria tê-las conosco nesta noite, quando estamos adorando o Senhor. Queridos, nós lemos o Salmo 92, não é? Do versículo 12 ao versículo 15, e eu preguei falando sobre a palmeira, né? Vocês ouviram no domingo próximo passado, né? Glória a Deus por isso. A paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, né? E hoje fiquei de falar sobre o cedro do Líbano. Amém? Então eu vou ler de novo o texto, não é? Porque eu estou continuando a pregação da semana passada, não é, que eu falei, o cedro do Líbano eu falo no próximo domingo. E quando eu orava, me preparando para falar sobre o cedro do Líbano, caiu no meu coração o desejo de falar de outra árvore, a acácia, não é? Então eu quero falar ainda sobre a acácia antes de entrar no cedro, mas já quero ler o texto,
Porque o texto 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Essa parte eu já cumpri com vocês. Agora a outra parte diz assim: crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, queridos, nós temos aqui esta palavra para o teu coração nesta noite. Louvado é o Senhor, não é? E vamos estar agora já iniciando essa pregação, não é? Louvado é o Senhor, é com muita alegria que preparamos esta palavra para o teu coração, e com certeza Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém, queridos? Então nós vamos já estar iniciando esta palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus, não é? Porque essa é a mensagem que nós temos hoje para o teu coração. Amém, queridos? Antes de meditarmos sobre o cedro no Líbano, vamos fazer uma retrospectiva em outra árvore, a madeira de acácia, não é? Então aqui nós captamos um comentário que eu achei muito interessante sobre o crente madeira de acaia, não é? Desculpa, de acácia, não é? Então vamos entender, porque quando o Senhor Deus instruiu Moisés para preparar o tabernáculo, com o propósito de Deus era que ele, Deus, ficasse bem próximo do seu povo, né? Então Deus queria ficar perto do seu povo, por isso Deus mandou Moisés construir no deserto um tabernáculo. Agora guarde essa palavra: nós somos hoje o tabernáculo de Deus. Agora vamos ver como foi esse tabernáculo construído, né? Deus não deu direito a Moisés de opinar em nada sobre o modelo do tabernáculo. Deus diz a Moisés que seriam os recursos e os materiais que Moisés deveria usar no tabernáculo. É Deus quem vai falar para ele, né? E um dos materiais que Moisés iria usar era a madeira de cetim, em algumas traduções de citim, em algumas versões. Mas a palavra quer dizer acácia, era madeira de acácia. Agora vamos conhecer essa madeira. Era uma madeira dura, pesada, difícil de lixar. O tronco e os galhos eram tortos. Dentro do tronco saía uma cola. Nenhum artesão gostaria de trabalhar com essa madeira. Dava muito trabalho moldar uma peça de madeira de acácia. Deus não abriu mão dessa madeira e ordenou a Moisés que usasse a madeira de acácia na construção da Arca da Aliança, como também no templo. Agora, você percebeu que nós somos parecidos com a madeira de acácia? Meu Deus, quando eu olho para o Gênesis, quando olhamos para nós outros, como nós somos difíceis. Deus trabalha nas nossas vidas, Ele quer nos trazer para próximo dEle, mas, meus irmãos, não é fácil. Como Deus trabalha a cada dia para nos moldar, porque Ele quer que nós sejamos e cheguemos à estatura de varão perfeito, né? Vamos caminhar na meditação. Damos trabalho para o nosso Deus. O nosso coração é duro, somos difíceis de sermos moldados, nosso andar é torto. A cola fala da nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes não decepcionamos Deus, fugimos de Deus, somos essa madeira ruim, mas apesar de todas as nossas imperfeições, Deus não desistiu de nós. Glória a Deus por isso, né, queridos? Deus é especialista em trabalhar com gente ruim. Eu fico me olhando e me lembrando o quanto que eu dou de trabalho para Deus. Zanza Fernandes, bem-vinda, Paz do Senhor, né? Agora, a arca foi construída com a madeira de acácia, conforme Deus havia pedido. Para que não aparecessem imperfeições, o que é que Deus fez? Deus mandou revestir de ouro a arca por dentro e por fora. Agora vamos pensar no que Deus faz também conosco, né? Igualmente o tabernáculo feito com tábuas de acácia eram revestidas de ouro.
aqui representando o corpo do crente. Para Deus nós valemos ouro e Ele trabalha em nós. Imagino quem era o Gênesis, quem era vocês que estão comigo, quem era as pessoas humanas, dura, difícil, e Deus trabalha, Deus vai moldando, Deus vai libertando. Por isso que Jesus diz: santifica-os na verdade, aleluia, a tua palavra é a verdade. É nessa palavra que nós vamos nos moldamos, né? Porque como está lá em Eclesiastes 7:29, Salomão é quem diz isso: aqui achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Quando deixamos Deus trabalhar na nossa vida, todas as nossas imperfeições desaparecem, porque somos revestidos com o Espírito Santo de Deus. Vós não sabeis que não sois de vós, mas vós sois o templo do Espírito Santo. Nós somos comprados, nós agora somos do Senhor, e o Senhor está trabalhando para que nós sejamos de fato aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Pastor, o senhor está repetindo isso de novo? E vou repetir muitas vezes. E tudo se fez novo, mas você tem que entender isso. Você é uma nova criatura, você é um cidadão do céu. Glória a Deus, né? O trabalho é dele, a glória é dele, a honra é dele. É ele que faz essa mudança no ser humano. Agora nós vamos ver quem éramos. Olha como é que Paulo fala aqui: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo continua aqui dizendo, né? Olha só: e é o que alguns têm sido. Mas o que é que acontece com esses alguns? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Está lá em 1 Coríntios 6:9-11. Queridos, Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Aí está Miriam Dias, louvado é o Senhor, e outros irmãos que passaram ali, eu não li, né? Mas são todos bem-vindos. Receba um abraço do pastor Gênesis, da irmã Márcia, e você que é mamãe, parabéns pelo seu dia, Deus te abençoe, né? E faça de você aquela mãe nos padrões de Deus, porque agora nós somos nova criatura, amém? É interessante que Deus ordenou que a madeira fosse cortada de um único comprimento, de uma só grossura, de uma só largura, de um só peso. Havia então as madeiras, elas eram simétricas, que quer dizer, a simetria é a perfeição das medidas iguais, tá certo? Então está aí, é assim que as madeiras que era feito o tabernáculo, não é? Deixa eu continuar. A lição que aprendo aqui é que o evangelho também tem medidas. Você não pode fazer o que quer, não pode falar o que quer, não pode se vestir com o que quer. A santidade exige limites. O nosso caráter é medido por Deus, a nossa obra é medida por Deus. Quem você era faz parte do teu passado. Agora você é um crente do Senhor Jesus. Você tem que estar exalando o conhecimento de Deus por onde você passar. Amém. Oh, glória a Deus. Cosmo, meu companheiro, meu amigo, meu irmão em Cristo, que estava comigo lá no trabalho de Deus, até me trouxe, que hoje eu estou a pé. Glória a Deus, mas muito obrigado, que Deus te abençoe muito, né? Bem-vindo, querido. Tá aí também, irmã Benedita Magossi, amém, parabéns para a irmã Márcia pelo Dia das Mães, irmã Márcia, obrigado a todos que também são mamães nesse dia. Então, queridos, Moisés encontrou no deserto árvores de acácia de vários tamanhos, de raízes diferentes, de troncos diferentes. A igreja de Cristo também tem gente diferentes,
tem pobre, tem rico, tem gente alta, tem gente baixa, tem gente magra, tem gente gorda, mas quando Deus olha para a sua igreja, Ele não vê como pessoas, Ele nos vê como pessoas iguais. Todos são do mesmo nível, todos têm o mesmo valor. Deus não vê essas diferenças da igreja, não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você enfia a cor da sua pele, enfim, quem você seja, em que condições sociais, culturais você esteja. Deus está olhando para você, como está lá em Gálatas 3:28, em Cristo somos todos um, somos todos iguais. Louvado é o nome do Senhor. Então você entra na igreja, mas aquele moço ali é um doutor, mas na igreja não é um membro do corpo de Cristo, está ligado a um que é indouto. Não importa o douto ou o indouto, o que importa é que você foi lavado pelo sangue de Jesus, você é uma nova criatura, você está na igreja de Deus e você agora tem que ficar atento aos seus ensinamentos para começar uma vida que agrade a Deus em tudo que você faz. Qual é a lição que Deus quer nos ensinar? Não se sinta melhor que os outros no santuário de Deus. Somos tábuas do mesmo tamanho, da mesma largura, do mesmo peso. Todos têm o mesmo direito, não há grande nem pequeno. Somos um em Cristo Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Quem quiser ser tábua diferente não vai se encaixar nos planos de Deus, como está lá em Êxodo 26:17. A Bíblia diz que as tábuas, quando fossem montadas, deveriam ficar bem unidas, bem coladas umas nas outras. Isso é, não poderia ter nenhuma brecha. Estamos juntos, fazendo a obra de Deus, né? Nós automaticamente estamos juntos para fazer a obra juntos, porque Deus nos chamou para fazer essa obra para Ele. Isso fala de comunhão, de união. Deus quer a sua igreja unida, uma igreja unida no corpo de Cristo. Ninguém pode dizer eu sou o olho, não é? Ou eu sou mais importante que as mãos. A igreja são pessoas aliançadas umas com as outras. A falta de comunhão nos leva, às vezes, a sentarmos do lado do irmão e mal o conhecemos. Você conhece as pessoas que estão próximas de vocês? A igreja que tem uma quantidade tão grande de membros que pode ser que um não conheça o outro, mas é muito importante sabermos, né, nos conhecermos, nem que seja pelo nome, enfim, nos sentirmos de fato da família de Deus. É impossível, né, alguém não conhecer alguém de sua família. Pode ser, mas não é bom isso acontecer, né? A falta de comunhão nos leva às vezes a sentarmos do lado do irmão e mal o conhecemos. O irmão está ali do seu lado, mas você não o cumprimenta, não o conhece. Faça o favor, não é o meu irmão, o meu nome é o seu. Ô meu irmão, somos da mesma igreja, Deus te abençoe, amém? É bom nós termos essa confraternização, porque nós somos um em Cristo. Não sabemos das suas lutas, das suas dificuldades, dos seus problemas, das suas necessidades. Quando o irmão que está do seu lado estiver fraco na fé, não critique, ajude. Amém, queridos? É isso que nós temos de fazer. Nós somos uma família. Êxodo 26:15, Deus pediu para Moisés que a madeira ficasse na posição vertical, né? Deus está dizendo que a sua igreja não pode ficar deitada, adormecida. A igreja tem que ficar em pé. A igreja é um templo vivo. Ela precisa estar em pé, vigiando os últimos sinais da volta de Jesus. Amém, queridos? Está aí Derneval Santos, a paz do Senhor, querido, bem-vindo, louvado é o Senhor. Deus também pediu para Moisés que a parte da madeira que ficava voltada para baixo não podia tocar na areia do deserto. Moisés tinha que pôr embaixo da tábua uma base de prata. Sabe qual é a lição que Deus quer nos revelar aqui? O deserto simboliza o mundo. A prata fala de redenção, de resgate, de salvação. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nos tirou do mundo, nos resgatou, nos salvou. O crente salvo não pisa em qualquer lugar. O crente salvo não pisa mais nos caminhos do mundo. Nós agora fomos comprados, pertencemos ao Senhor. Aleluia! O crente que é remido só anda no caminho que leva a Deus.
O tabernáculo estava quase pronto. Deus agora manda Moisés cobrir todas as tábuas que cercavam o tabernáculo com ouro puro. José Arnaldo, bem-vindo, paz do Senhor, meu irmão. Que coisa, né? Olha só. A tábua era toda esquisita, né? Cheia de nó. Agora Deus fala, cobre essas tábuas todas de ouro. Isso significa que aos olhos de Deus somos guardiões da sua igreja. Por isso ele nos vê também cobertos de ouro. Apesar de pecadores, somos valiosos para Deus como o ouro puro. Ouro na Bíblia fala dons espirituais. O crente revestido com dons espirituais, o diabo nunca vai encontrar falha nele, porque ele está revestido do Senhor, amém? Esse foi o resultado final do trabalho de Moisés, da maneira bruta e dura. Deus nos transforma em tábuas finas, tábuas cobertas de ouro, não é isso? Por isso é que os dons espirituais são o ornamento da igreja. Um crente é transformado, não importa quem você era, importa quem você é. Agora você está em Cristo Jesus. Deus ainda tem ouro para revestir as tábuas brutas que queiram ser trabalhadas e ser cheias da sua glória. Amém, queridos? Então agora que eu falei quem éramos, não é? Posso agora falar como crescer, não é? Então agora eu continuo com a mensagem que interrompi no domingo passado. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Vamos conhecer agora um pouco do cedro do Líbano, amém? Análise bíblica e contextual do Salmo 92, 12. Né? Explorando a aplicação prática sobre o cedro do Líbano. Agora que já conhecemos mais dessa árvore majestosa, né? Vamos concluir o estudo compreendendo essa palavra, o que? Os justos florescerão como a palmeira, preguei domingo passado. Agora, crescerão como o cedro no Líbano. Hoje vamos nos ater a esse texto. O texto em questão faz um paralelismo entre o justo e o cedro do Líbano. Vamos entender isso? Já vimos que o justo é aquele que foi justificado por Deus. Só para relembrar, o livro de Romanos 3:24 diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Jesus Cristo. A justificação não é algo que o ser humano consegue sozinho. Nós precisamos de um justificador. Vamos ao contexto. Nosso foco é o cedro do Líbano. Já sabemos que a árvore são pessoas dentro do contexto que estamos meditando. Agora vamos compreender o significado de crescer como o cedro do Líbano. Mas antes vamos estudar algumas das suas características. Essa árvore foi muito citada no Antigo Testamento. No livro de Isaías, por exemplo, foi usado como símbolo de orgulho. Olha só. Vamos continuar. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para aqueles que sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e ativos, e todos os carvalhos de Bazã. A altura do cedro representa a posição elevada de uma pessoa perante a sociedade, né? A altivez é seu comportamento por causa dessa posição, orgulho, arrogância, soberba, ausência de humildade. Isso falando o que era citado, não é, o cedro do Líbano lá no Antigo Testamento. Esse orgulho foi estampado como emblema nacional na bandeira do Líbano em 1943, como símbolo de força e eternidade daquela nação. Mas vamos trazer para a nossa meditação, né? Mas no livro de Salmos, o cedro do Líbano é o símbolo do crescimento dos justos. E dentro desse contexto significa também nobreza, beleza, resistência e longevidade, amém? Márcia Cristina já chegou, Deus abençoe, querida, muito obrigado, hein? Foi ela que me ajudou, ficou com a irmã Márcia enquanto eu fui para a igreja. Muitas bênçãos de Deus para a sua vida, querida filha.
Muito bem. Nobreza e beleza, o cedro é uma árvore majestosa que cresce nas alturas das montanhas da Turquia, do Líbano, né? E do Líbano. Sua madeira é considerada nobre por não se deteriorar facilmente. Além de ter uma bela cor avermelhada, ela tem um perfume agradável. Nos tempos bíblicos, os reis encomendavam o cedro para suas construções civis e religiosas. O templo de Salomão e o palácio de Davi foram construídos com o cedro do Líbano. Interessante, né? Uma árvore considerada nobre. Amém? Olha só. O interior do templo era de cedro com figuras entalhadas de frutos, flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Está lá em 1 Reis, capítulo 6, 18. Quando os justos começam a crescer, inevitavelmente eles apresentam uma beleza diferente e majestosa que vem de Deus. Não é uma pessoa próxima de Deus, que está crescendo pela graça de Deus na sua vida, ela se torna uma pessoa simpática, atraente, né? As pessoas gostam de ouvi-la, de conversar com elas, não é? Porque elas sempre têm uma palavra de ajuda, de aconselhamento. Isso daí é crescer como cedro no Líbano. Mas eles permanecem humildes, porque esse crescimento e essa beleza vem do Criador e para um propósito específico. Tudo que Deus faz na tua vida, tudo que Deus faz na minha vida tem um propósito. E esse propósito, primeiro, para a glória a Deus. Segundo, para abençoar alguém que está próximo de nós. Amém? Crescimento e resistência, não tem como falar de crescimento sem compreender o real significado da raiz. O cedro tem raízes profundas e esse é um dos motivos da sua resistência. Seu sistema radicular é pivotante ou axial, ou seja, tem tipo de raiz que se alonga em profundidade porque possui o eixo principal que sustenta a árvore, no sentido de possibilitar sua firmeza ou sua fixação no solo. A raiz cresce até 1,5 metros de profundidade nos 3 primeiros anos de vida, enquanto o broto tem apenas 5 centímetros. Espiritualmente, isso indica que uma pessoa pode estar crescendo na fé e firmando suas raízes em Deus, mesmo que ninguém perceba isso. Amém? Então, nós estamos fazendo uma comparação do cristão, da vida do crente, com essa madeira. Bem, o cedro só começa a crescer a partir do 4º ano de idade e pode chegar até 50 metros em circunferência do caule, né? Pode chegar até 14 metros em média. Seu crescimento é lento, porém constante, por volta de 20 centímetros por ano. Então o crescimento do crente é lento, devagarzinho, ele vai conhecendo o Senhor, vai se aproximando do Senhor e a sua vida vai sendo fortalecida, né? Porque ela está firmada em Deus, né? Ele é a nossa rocha, não é isso? Louvado é o Senhor. Agora vamos ouvir da nossa articulista aqui. Ela diz assim: eu vou derrubar mitos. Vamos ver. Aquela história de que a raiz percorre quilômetros até encontrar água em lençóis freáticos é um mito, né? Essa estudiosa viu isso. Segundo o biólogo paranaense Rafael Marques, da Sociedade Criacionista Brasileira, as raízes podem crescer até alcançar uma profundidade semelhante à altura da árvore, com raras exceções. Para se ter uma ideia da impossibilidade de uma raiz se aprofundar por quilômetros, temos como exemplo a maior raiz do mundo, que mede 120 metros. Então ela desce, não é, até 120 metros e não mais que isso, segundo esse estudioso aí, não é? Pelo menos do que se tem notícia. Essa raiz é de uma figueira que cresceu nas cavernas do Eco, num pequeno bosque de figueiras da África do Sul. Sua raiz cresceu se agarrando às rochas até encontrar água. Isso porque uma figueira precisa de 23 litros de água por dia para sobreviver. Olha o que nós estamos ouvindo e aprendendo aqui, né? Outro mito é que a raiz do cedro se diferencia das demais por abraçar as rochas
encontradas durante seu percurso debaixo da terra. Agora vamos aprender com profissionais da área, né? Segundo o biólogo, na verdade ela pode até quebrar rocha se encontrar alguma fenda, e ela não se fere porque na ponta da raiz existe uma coifa que a protege durante o crescimento. Agora vamos falar sobre a longevidade. O nome científico do cedro do Líbano é Cedrus libani e pertence à família dos pináceas. O cedro, o pinheiro e a araucária são dessa mesma família. Elas não dão frutas, apenas frutos que são chamados de pinhas, que armazenam as sementes. Das pináceas, a araucária é a única que dá uma semente comestível, o pinhão. As pináceas são árvore de folhas aromáticas e costumam viver milênios. Que coisa, hein? Já imaginaram? Os anos de idade são pinheiros longevos, né? Os cedros podem ser encontrados no Líbano, em pequenos bosques com idade de até 1000 anos. Irmãos, já imaginaram? Eu tive um professor que ele gostava de visitar os Alpes suíços, né? E ele falava muito dos cedros dos Líbanos. Muito interessante isso, né? Agora vamos para a nossa comparação. O justo crescerá como o cedro do Líbano. Agora que já vimos e conhecemos mais dessa árvore majestosa, vamos concluir o estudo compreendendo essa palavra. O que há de tão especial no crescimento do cedro do Líbano que chamou a atenção do salmista? Aí, agora vamos entrar na parte que vai nos interessar mais. O crescimento lento, por crescer lentamente, a madeira do cedro é muito densa e compactada. Por esse motivo, é mais resistente aos ataques de bactérias e fungos que provocam doenças e a decomposição da madeira. Por ter um alto teor de resina, o cedro também não é atacado por insetos. Quando o justo cresce como o cedro do Líbano, ele ganha em qualidade e não em quantidade. Já ouviu aquele ditado que diz menos é mais? O que tem mais valor para você? Saber a Bíblia de cor ou ter muito conhecimento ou conhecer apenas alguns versículos e colocá-los em prática com a sabedoria e o discernimento? Pense nisso. Não adianta você dizer, eu conheço a Bíblia toda, mas o que é que você pratica? Praticar é outra coisa. Não. A Bíblia está nas nossas mãos para nós aprendermos e praticar, né? A palavra diz, serão justificados não os que ouvem, mas os que praticam, né? E Jesus, quando encerrou o Sermão do Monte, lá no capítulo 7, a partir do verso 24, ele diz, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou mostrar aqui, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O vento, a chuva, os rios vieram contra aquela construção e não abalou porque ela estava na rocha. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam é semelhante a um homem imprudente ou insensato que construiu a sua casa sobre areia. A primeira chuva, o primeiro vento que deu, derrubou e grande foi o seu desastre, não é? Quem pratica a palavra cresce espiritualmente e segue o caminho da salvação, que é o caminho da longevidade, ou seja, da vida eterna. Deus não está preocupado com o impacto que vamos causar nas multidões com palavras bonitas e discursos bem elaborados a respeito da palavra. Ele se preocupa mais com a nossa transformação e o nosso crescimento para o reino dele e não para este mundo. Louvado é o nome do Senhor. Por isso, precisamos compreender a diferença entre ser alto e ser altivo, né? Que possamos crescer como o cedro do Líbano, nas alturas sempre, em busca da luz que vem do céu. É dali que vem
Ele é o sol da justiça, e como a lua não tem luz própria, ela ilumina quando o sol reflete, o seu facho de luz sobre a lua, então ela transmite luz para a terra. Assim é o crente, assim é a igreja, não é? Ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo. Daí a necessidade de você estar crescendo alto, mas não altivo, alto para poder alcançar a luz que vem de Deus, que refletido na sua vida vai iluminar muitas vidas à sua volta. Amém? Podemos não parecer tão grandes para as pessoas, mas se lançamos nossas raízes nele, Cristo, teremos um crescimento no tempo certo e seremos tão preenchidos da sabedoria de Deus que o pecado e as ilusões desse mundo não vão conseguir invadir o nosso interior. Aqui uma vida transformada, a palmeira não cai, não é? E agora nós estamos vendo o cedro crescer como o cedro no Líbano, que está lá firme, nada o abala. O crente que cresce como o cedro, com todas as instruções que nós estamos recebendo hoje, com certeza não será abalado também, e seremos tão preenchidos da sabedoria de Deus que o pecado e as ilusões desse mundo não vão conseguir invadir o nosso interior. Crescer espiritualmente é garantir uma fé longânima, então cresça, amém, e dependa somente do sol que brilha sobre o bosque dos cedros, Jesus. Ele é o sol da justiça, e esse calor que vem para te manter aquele crente forte, porque palmeira, não esqueça daquela instrução, ela não vive em lugares frios. O crente frio não tem como extravasar de si a fé que tem em Deus, nem mostrar o Deus que ele serve na sua vida, através do seu testemunho. Não esquecendo que está lá em 5 do livro de Mateus, do 13 ao 16, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Depois ele encerra no 16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Aliás, você sabia que Deus também usou a simbologia do cedro para anunciar a vinda dele? Veja, assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro e o plantarei, arrancarei o renovo tenro do seu ramo mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Amém? Nos montes altos de Israel eu plantarei, e ele produzirá galhos e dará frutos, e se tornará um cedro viçoso, Pássaros de todos os tipos se aliarão nele e encontrarão abrigo e sombra em seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Ele que eleva, ele que abate. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Está lá em Ezequiel 17, 22 a 24. Ainda que sejamos apenas como pequenos brotos de cedro, estamos crescendo conforme a vontade de Deus. O bom é você deixar Deus trabalhar na tua vida. Marcele, José, Esther, bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Porque você tem que crescer, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ah, mas fulano, não olha para os outros, olha para Deus. Abençoa os outros e deixa Deus mesmo fazer você aparecer ou crescer como Ele quer, porque Ele tem um propósito no seu crescimento e é para a glória dEle, e é para servir o teu próximo. Entenda isso também, Glória a Deus. Pense agora na sua vida espiritual. Obviamente que nós temos que viver aqui, estando na carne, mas a nossa visão tem que estar numa vida de procedimentos, sabendo que estamos vivendo também uma vida espiritual. Os milagres estão demorando para acontecer. Ah, pastor, mas eu já sou crente há 10 anos, pastor. E aí, como é que é o meu caso? Espera. Tudo tem um tempo de Deus. Você viu que não é cedo que eles começam a dar fruto, vai crescendo. Olha o cedro do Líbano, como é que
que ele cresce, ele vai ficar imponente, ele vai ficar lá nas alturas, mas ele vai crescer devagar. Você já imaginou que ia durar 1000 anos? Misericórdia, é muito tempo, não é? Muito bem, suas respostas estão demorando muito para chegar. Espere com paciência no Senhor, pois tudo tem o seu tempo debaixo do céu. E saiba que durante a espera, você está adquirindo profundidade naquele que te ama. Tenha paciência. Mas pastor, Deus usa A, Deus usa B, eu também quero ser usado. Busque, né? Anseie por ser usado, e Deus está procurando pessoas para usar. Mas às vezes você está querendo ser usado com objetivos, né, que não são os que Deus tem para a sua vida. Espera, né? Nem todos têm o dom de curar, nem todos falam muitas línguas, nem todos, enfim, Deus tem um para cada missão. Eu tinha hoje saudoso pastor Sebastião Batista Frastes. Deus tem uma arma, né? Deus tem para cada trabalho, Deus tem uma pessoa que ele prepara. Então você não tem que ficar achando que você está fora do seu tempo. Fica à disposição, porque uma coisa eu te digo: se você deixar e abrir o coração, Deus vai te usar na obra dele, porque a obra é carente de obreiros. Amém? E sabe que durante a espera você está adquirindo profundidade naquele que te ama. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou, do Salmo 104:16. E para finalizar, oro para com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Você já sabe que a palmeira verga nas provações, mas depois se levanta e vai dar fruto como o cedro do Líbano, lentamente, sendo trabalhada, sendo preparada. Então, aqui, agora, eu encerrei a mensagem de domingo passado, hoje mostrando, porque o texto, como é que o texto diz? Ele diz assim, eu vou ler de novo: os justos florescerão como a palmeira. Vocês aprenderam de maneira muito, vamos dizer, longa, e a meditação que fiz no domingo passado. Agora diz assim: e crescerão como o cedro no Líbano, lentamente, mas vai se enraizando, né? E depois vai poder ser cheio de toda a plenitude de Deus. Que maravilha! Você já pensou? Você cheio da plenitude de Deus na sua vida? Como Deus vai te usar? E Ele quer te usar. E eu vou perguntar à irmã Márcia se ela vai cantar Quem Eu Era, Só por Amor. Dá para cantar, minha irmã? Se dá, eu vou puxar. Amém? Amém. Irmã Márcia vai então encerrar com esse louvor, que é um louvor que vai falar de quem éramos, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar aqui o acompanhamento, e ela vai então estar louvando Só por Amor. Amém? E eu já estou caminhando para o encerramento. Só por amor. Amém. Então está aqui, a irmã Márcia vai louvar com esse cântico, e com esse cântico nós já vamos estar caminhando para o encerramento. Amém, queridos? Pode vir, Márcia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou para essa, né? Boa noite na paz do Senhor. Estamos felizes de estar mais uma noite louvando o nome do Senhor com os irmãos. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Estamos aqui em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quem souber, cante comigo.
Quem eu era já não faz sentido, quem eu fui não desejo ser. Se Jesus não lembra o passado, recordar pra mim é sofrer. Que glória conta uma alma que viveu só de ilusão, perdida pelo vasto mundo, escrava da solidão. Hoje eu sinto muita alegria e dou muito valor a Jesus, pois mudou minha vida. Na realidade estou, vou contando de Deus as bênçãos. Isto sim não posso esquecer. Sempre que relembro as bênçãos, bênçãos tenho a receber. Amém, amados? Quem eu era não faz sentido. Quem eu fui não desejo ser. Amém? Éramos aquela madeira de acácia, né? Colhida lá no deserto, cheia de nó. Eu tive vendo essa madeira, é horrível madeira, não é? Mas depois de cortada e depois de preparada, coberta de ouro, olha que coisa linda que nos transformamos. E a irmã cantou, né? Quem eu era não faz sentido. Quem eu fui não desejo ser. Amém? Vamos deixar o passado para lá. Raquel Cople Bonfim. A paz do Senhor, querida cunhada. Bem-vinda, Deus abençoe. Não é? Então, você hoje é uma nova criatura. Você está em Jesus. Aleluia! Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, o passado já era. Não quero recordar. Não queira, nem se deixe envolver, nem volte àquelas práticas que antes se afastava de Deus. Agora você está juntinho, você foi trabalhado, não é? Até chegar ao ponto que Deus te colocou. Não é fácil. É como se você tivesse subindo uma montanha a duras penas, com muita luta, dificuldade. E quando você chegou lá no alto, né, porque é isso que acontece com o cedro de Líbano, ele vai crescendo, né, fica nas alturas, alto, mas não altivez. Não esqueça do que você aprendeu hoje. Seja aquela pessoa que, apesar de ter muitas coisas de Deus que te enobrece, mas a sua simplicidade vai continuar. E você
porque uma das características do homem e a mulher que Deus usa é a humildade. Amém, queridos? Porque o próprio Jesus nos ensinou isso quando aqui esteve, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomou a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Aí está, não é? Você foi revestido de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas você tem que ser aquela pessoa simples, que é capaz de atender e tratar uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, uma pessoa até às vezes doente, né? Ou uma pessoa rica, uma pessoa que está num nível social alto. Você trata da mesma maneira, porque os seus olhos não estão fitos em coisas materiais, mas naquilo que a pessoa de fato é a alma, aquela alma que veio de Deus, aquele espírito que está morando naquela casa, que foi feita em imagem e semelhança de Deus e precisa voltar para Deus, e só através de Jesus. Você é o porta-voz desse evangelho, dessas boas novas. Então, para você não ter rico nem pobre, tem vidas necessitadas de Deus, e você tem a mensagem salvadora para essas vidas. Amém, queridos? Então nós estamos encerrando. Agora o pastor Gênesis só volta a estar com vocês na terça-feira às 20 horas, que com certeza ele vai preparar uma mensagem, como tem acontecido nesses mais de ano, que ele nos dá uma palavra para cada dia transmitir a vocês, e terça-feira estaremos aqui, mas amanhã, às 19 horas, né? Na segunda-feira próxima passada, quem nos trouxe uma bela palavra foi o filho do nosso pastor José dos Santos Ferreira, não é? Mas agora, pastor Rogério, né? Mas eu acredito que na próxima segunda-feira vamos ouvir o pastor José dos Santos Ferreira, amanhã às 19 horas, e o endereço do Facebook, Igreja Restauração Centenário. Você colocou, você vai estar conosco, amém? E na terça-feira pela manhã será a nossa mensagem matutina. Essa mensagem que eu estou pregando hoje, amanhã estará nos grupos como uma mensagem matutina. Que Deus abençoe a todos que vão assistir amanhã, né? Que Deus abençoe a você que ficou conosco até agora, né? Deus te deu uma excelente semana, e as mamães que estão de parabéns, eu desejo muitas felicidades e que elas continuem buscando forças em Deus, direção de Deus, para ainda conversar com seus filhos, porque muitas dos filhos já cresceram, já casaram, ela já é bisavó, como nós dois que estamos aqui, né? Temos 10 netos e 7 bisnetos, né? E eu louvo a Deus por essa minha terceira geração que eu estou vendo aí nascer, e estou com eles trabalhando para que eles sejam todos servidores de Deus, porque é isso que Deus quer de nós e de nossas famílias. Amém, queridos? Vamos encerrar agora. Deus te abençoe, Deus te guarde, mamães. Uma excelente noite, uma excelente semana, e que o Pai abençoe vocês grandemente, a todos nós, não é? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu oro encerrando e dou para vocês até terça-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui com a palavra que o Senhor certamente vai nos dar, sempre tem nos dado, e será para a sua edificação e para te abençoar. Amém, queridos? Oremos. Obrigado, Pai, por esta noite, pelo culto presencial que tivemos na sede do nosso ministério, Pai. E agora estamos aqui com esta live, pela tua misericórdia, que essa palavra que veio através desse pequeno servo tenha abençoado o teu povo, Pai, sobretudo ensinado a estar alto, mas não altivo, jamais deixando que o orgulho ou a vaidade tome o lugar da humildade, que é a característica daqueles que nasceram de novo, como o nosso mestre nos ensinou, né? Que ele seja manso, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É com ele que aprendemos, é o nosso paradigma. Queremos seguir os passos dele, como disse o teu servo Paulo, aprendei de mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Pai. Ajuda-nos a termos uma vida assim e passarmos essa experiência para todos os que estão próximos de nós. Eu oro por todos, também pelos pedidos que listamos no início dessa live, entregamos nas tuas mãos, como os nossos governantes, Pai, que tenham a sabedoria de governar esse país com a graça de Deus, Pai. Eu os entrego em tuas mãos. Agora que estamos encerrando, também as mamães, que hoje foi o dia separado para elas,
com uma justa homenagem a todas elas que têm sido heroínas dos lives. Ajuda todas elas, ajuda as famílias brasileiras, sobretudo aquelas que estão enfrentando grandes dificuldades, mas é o Senhor que é o nosso provedor, Pai. Assim oro, entregando todos em tuas mãos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde e te livre do mal. Até amanhã às 19 horas e a terça-feira às 20 horas. Fiquem na paz.